Olá, meu nome é Tainá Mariane, eu sou do primeiro ADN e hoje eu vim falar sobre tecido epitelial. O tecido epitelial é um dos 4 tipos básicos do tecido animal, formado por células justapostas, entre as quais se encontra pouca substância extracelular. Como suas células não possuem vaso sanguíneo, os nutrientes são recebidos através do tecido conjuntivo subjacente. A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície interna do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos. Ela também apresenta a função secretora. De acordo com sua função, existem 2 tipos de tecido epitelial. Tecido epitelial de revestimento são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas. E tecido epitelial glândula possui a mesma característica do epitelial de revestimento, no entanto, ao contrário delas, raramente são encontradas em camadas. Portanto, suas células são muito unidas e geralmente dispostas em uma única camada. Como vocês podem ver, eu desenhei 3 tipos de tecido epitelial de revestimento. O primeiro foi tecido epitelial pavimentoso. Ele permite a passagem do oxigênio para as células. O segundo foi epitelial prismático simples, que a função dele é a absorção de alimentos. O terceiro foi epitelial cubo simples do rins. A função dele é a absorção e secreção. Meu nome é Evelyn Camille, sou do primeiro ano ADM e vim falar sobre o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é um tecido de conexão, composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaço entre os tecidos, além de nutri-los. Existem tipos especiais de tecidos conjuntivos, cada um com sua função específica. Isso varia de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes. Tipos de tecidos conjuntivos. A classificação dos diferentes tecidos conjuntivos pode ser feita de acordo com o material e o tipo de células que o compõem. A matriz extracelular, que é a substância entre as células, tem consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, tecido conjuntivo frouxo e denso, líquida, sanguíneo, flexível, cartilaginoso ou rígida, ósseo. Desse modo, pode ser dividida em tecidos conjuntivos propriamente dito e em tecido conjuntivo de propriedades especiais, a saber, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. E agora eu vou falar um pouco sobre cada tecido. Vou falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais, que no caso são o apidoso, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Vou começar falando sobre o conjuntivo propriamente dito. Esse tecido, como o nome indica, é o típico tecido de ligação. Ele atua na sustentação e no preenchimento dos tecidos e, dessa forma, contribui para que fiquem juntos, estruturando os órgãos. Existem 2 subtipos de tecidos conjuntivos propriamente ditos, classificados de acordo com a quantidade de matriz presente. São eles: tecido conjuntivo frouxo é constituído de matriz extracelular com muitas células e poucas fibras. Isso torna o tecido flexível e pouca resistência a pressões mecânicas. E o tecido conjuntivo denso possui grande quantidade de matriz extracelular com predominância das fibras colágenas, dispostas em grande organização. Há poucas células presentes, entre elas os fibroblastos. E agora eu vou falar sobre os tecidos de propriedades especiais. Vou começar com o tecido conjuntivo adiposo. É um tecido conjuntivo de propriedades especiais. Sua função é de reserva energética e também proteção contra frios e impactos. É constituído de pouca matriz extracelular, com quantidade considerável de fibras reticulares e muitas células especiais, os adipositos, que acumulam gordura. Tecido conjuntivo cartilaginoso. É composto por grande quantidade de matriz extracelular. No entanto, ela é mais rígida nesse tecido do que no tecido conjuntivo propriamente dito. Isso ocorre devido à presença de glicosaminoglicananas associadas às proteínas, além de finas fibras colágenas.
Nas cartilagens constituídas desse tecido estão presentes os condrocitos, células que ficam alojadas dentro de lacunas na matriz. Devido à sua consistência especial, o tecido cartilaginoso faz sustentação de diversas regiões do corpo, mas com certa flexibilidade. Tecido conjuntivo ósseo é um tecido mais rígido, presente nos ossos e é responsável pela sustentação e movimentação. É composto de abundante matriz extracelular, rica em fibras colágenas e moléculas especiais, proteoglicanas e glicoproteínas. A matriz é calcificada pela deposição de cristais formados de fosfato de cálcio sobre as fibras. A célula especial do tecido, o osteocito, fica no interior de lacunas na matriz rígida e é uma célula madura originada dos osteoblastos, células ósseas jovens. Tecido conjuntivo sanguíneo é um tecido especial cuja matriz se encontra no estado líquido. Essa substância se chama plasma. Nele estão as células sanguíneas, glóbulos vermelhos, hemácias, e glóbulos brancos, leucócitos, e as plaquetas, fragmentos celulares. O tecido hematopoítico ou hemocitopoítico é responsável pela formação das células sanguíneas e componentes do sangue. Ele está presente na medula óssea, localizada no interior de alguns ossos. O sistema nervoso é atomicamente dividido em sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, e pela medula espial, e sistema nervoso periférico, formado pelos nervos e gânglios nervosos. Tais tecidos são compostos pelos neurônios e células da glia. Tecido muscular. O tecido muscular é um tipo de tecido animal que apresenta como característica mais marcante sua capacidade de contração. Esse tecido é essencial para o funcionamento do nosso corpo, sendo ele o responsável por garantir, por exemplo, os nossos movimentos e o batimento do coração. Características do tecido muscular. O tecido muscular apresenta células com capacidades de contração, sendo também chamadas de fibras musculares. Essas células ou fibras são alongamentos que apresentam grande quantidade de filamento de proteínas contráteis, como a actina e miosina. Algumas estruturas das células musculares têm dominações específicas. A membrana celular, por exemplo, é denominada sarcólema. O citosol apresenta a denominação de sarcoplasma. Já o retículo endoplasmático liso é denominado retículo sarcoplasmático. O tecido muscular ele pode ser dividido em 3 grupos: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular não estriado e tecido muscular estriado cardíaco. Falaremos um pouco sobre cada um desses tipos. O tecido muscular estriado esquelético apresenta células longas, cilíndricas e com vários núcleos, os quais estão localizados na periferia delas. Como o nome sugere, esse tecido apresenta estriações, sendo elas transversais. Tecido muscular estriado cardíaco está localizado no coração e, assim como o anterior, apresenta estriações em suas células. Elas são alongadas e ramificadas, sendo essas ramificações unidas por estruturas denominadas disco intercalares. Tecido muscular não estriado ou liso é formado por células que apresentam estriações, sendo essa uma característica que permite fácil diferenciação dos outros tipos de tecido.